Shalom! Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 3 do livro, primeiro livro dos Macabeus. Josias tomou consigo 5.000 soldados da infantaria e 1.000 cavaleiros escolhidos. Com esse destacamento partiu à noite, para cair sobre os acampamentos dos Yahudins e atacá-los de surpresa. Homens da fortaleza serviram-lhe de guia. Judas o soube, e partiu também ele com seus guerreiros para atacar o exército do rei, que ficara em Emaus. Enquanto os batalhões ainda estavam dispersos fora do acampamento, Gorgias chegou à noite ao acampamento de Judas e não encontrou ninguém. Começou então a procurá-los nas montanhas, dizendo: estão fugindo de nós. Ao romper do dia, Judas apareceu na planície com 3.000 homens. Só não tinham tantas armaduras e espadas quantas desejavam ter. Viram o acampamento dos pagãos, forte, bem guardado e rodeado pela cavalaria bem adestrada nos combates. Judas disse aos homens que o acompanhavam: não temais seu grande número, e não temais receio do ataque. Lembrai-vos como nossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando o faraó os perseguia com seu exército. Clamemos agora ao céu, suplicando que tenha piedade de nós, que se lembre da aliança com nossos pais e destrua hoje este exército que se acha em nossa frente. E todas as nações saberão que há alguém que liberta e salva Israel. Os estrangeiros levantaram os olhos e viram os Yahudins que marchavam contra eles. E saíram do acampamento para combatê-los. Os homens de Judas fizeram soar as trombetas. Travou-se a batalha. Os pagãos, destroçados, fugiram pela planície. E todos os que ficaram na retaguarda caíram a golpes de espada. Os Yahudins os perseguiram até Gazará e as planícies da Idumeia, de Azoto e de Jânia. Morreram cerca de 3.000 homens. De volta da perseguição com as tropas, Judas falou para o povo: não vos atireis aos despojos, pois outra batalha nos espera. Gorgias e seu destacamento estão nas montanhas, perto de nós. Permanecei firmes diante de nossos inimigos e combatei. Depois tomareis tranquilamente os despojos. Mal acabara de falar, um pelotão apareceu no alto da montanha em observação. Viram que os seus tinham sido postos em fuga e que os Yahudins tinham ateado fogo ao acampamento. A fumaça, que parecia, indicava o que tinha acontecido.
Vendo isso, ficaram apavorados. Quando avistaram ao mesmo tempo na planície o exército de Judas, pronto para o combate, fugiram todos para os países dos filisteus. Então Judas voltou para saquear o acampamento. Recolheram muito ouro, muita prata, tecido de púrpura violeta, escarlata e grandes riquezas. No retorno, cantavam hinos e faziam subir louvores ao céu, exclamando: Ele é bom e sua misericórdia é eterna. Naquele dia realizou-se uma grande libertação para Israel. Alguns dos estrangeiros que conseguiram escapar foram anunciar a Lisias o acontecido. Ouvindo a narração, ficou perturbado e abatido, pois os planos quanto a Israel haviam falhado e as ordens do rei não tinham sido executadas. No ano seguinte, mobilizou 60.000 homens escolhidos e 5.000 cavaleiros para lutar contra os Yahudins. Marcharam para Idumeia e acamparam em Betsur. Judas saiu-lhe ao encontro com 10.000 homens. Quando viu o poderoso exército, fez a seguinte prece: Bendito és tu, Salvador de Israel, que esmagaste o ímpeto do gigante pela mão de seu servo Davi e entregaste o acampamento dos filisteus às mãos de Jonatas, filho de Saul, e de seu escudeiro. Entrega também este exército na mão de Israel, teu povo. E sintam-se eles vergonhados de suas tropas e de sua cavalaria. Inspira-lhes terror, abate-lhes a força presunçosa e sejam sacudidas pela própria derrota. Derruba-os pela espada pelos que te amam, e todos os que conhecem teu nome cantem a ti hinos de louvor. Travou-se o combate, e o exército de Lisias perdeu cerca de 5.000 homens, que caíam diante dos Yahudins. Vendo a derrota de suas tropas e a coragem dos soldados de Judas, dispostos a viver ou morrer heroicamente, Lisias regressou a Antioquia e começou a recrutar mercenários para poder voltar à Judéia com força ainda maiores. Então Judas e seus irmãos disseram: Nossos inimigos foram esmagados. Vamos purificar o lugar sagrado e consagrá-lo. Todo o exército se reuniu e subiram ao monte de Sião. Viram o santuário abandonado, o altar profanado, as portas queimadas, arbustos crescendo nos pátios como nos bosques ou nas montanhas, os alojamentos destruídos. Rasgaram as vestes, fizeram grande lamentação, espalharam cinza sobre a cabeça. Prostraram-se com o rosto em terra, fizeram soar as trombetas e clamaram ao céu. Judas encarregou um destacamento para combater os inimigos que se encontravam na fortaleza, até que se completasse a purificação do lugar santo. Escolheu sacerdotes irrepreensíveis, zelosos da lei, que purificaram o lugar santo,
levando para lugar impuro as pedras contaminadas. Deliberaram o que se devia fazer com o altar do holocausto que fora profanado. Tiveram a feliz ideia de demolir, para não se contaminar para eles mesmos de desonra o fato de os pagãos o terem profanado. Demoliram então o altar e deixaram as pedras na colina da morada, em um lugar apropriado, aguardando a vinda de um profeta que decidisse a questão. Conforme a lei, tomaram pedras não talhadas e construíram novo altar, reproduzindo o modelo anterior. Restauraram o lugar santo, como também o interior da morada, e santificaram os átrios. Confeccionaram novos utensílios sagrados e colocaram no templo o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, que voltaram a brilhar no interior do templo. Colocaram pães sobre a mesa, estenderam as cortinas e concluíram tudo o que tinham planejado executar. No dia 25 do mês 9, chamado Caslu, do ano 148, levantaram-se ao romper da aurora e ofereceram sacrifício conforme a lei, sobre o novo altar do holocausto que haviam construído. O altar foi inaugurado ao som de cântaros, citaras, harpas, símbalos. Na mesma época do ano e no mesmo dia em que os pagãos o tinham profanado. Todo o povo se prostrou com o rosto em terra para adorar, elevando louvores ao céu, que os tinha conduzido tão bem até ali. Durante 8 dias celebraram a dedicação do altar, oferecendo holocausto com alegria, e também sacrifícios de ação de graças e de louvor. Enfeitaram a fachada do templo com coroas de ouro e pequenos escudos. Reconstruíram as entradas e os alojamentos, nos quais colocaram portas. Extraordinária alegria espalhou-se entre o povo, pois fora reparado um ultraje infligido pelos pagãos. De acordo com os irmãos e a toda a Assembleia de Israel, Judas determinou que os dias da dedicação do altar fossem celebrados anualmente com alegria e regozijo. No tempo exato, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu. Nesse mesmo tempo, construiriam altas muralhas e fortes torres em redor do Monte Sião, para os pagãos não poderem mais profaná-lo, como tinham feito antes. E Judas deixou ali uma guarnição para defendê-lo. Fortificou também Betsur, para que o povo tivesse uma fortaleza na direção da Idumeia. Quando as nações vizinhas souberam que o altar fora reconstruído e o santuário restaurado como antes, sentiram profunda irritação. Resolveram então exterminar os descendentes de Jacó que viviam em seu território e começaram a matá-los e estripá-los dentre os povos.
Diante disso, Judas fez guerra contra os descendentes de Esaú na Idumeia, na região de Acrabatena, pois perseguiam os Yahudins. Infligiu-lhes fragosa derrota. Dominou-os e o despojou de seus bens. Lembrou-se também da perversidade dos filhos de Bezã e constituiu verdadeiro laço e tropeço para o povo, armando-lhes ciladas nos caminhos. Rechaçando-os para dentro de suas torres, ele os sitiou, exterminou e queimou as torres com todos os que estavam lá dentro. Passou depois aos Amonitas, onde encontrou forte exército e povo numeroso, cujo chefe era Timóteo. Travou com eles muitas batalhas e aniquilou por completo. Tomou Jazer e as povoações vizinhas e voltou para a Judéia. Os pagãos da região da Galaade uniram-se contra os Yahudins, residentes em seu território, a fim de exterminá-los. Estes, porém, refugiaram-se na fortaleza de Datema. Dali mandaram uma carta a Judas e seus irmãos, dizendo: as nações que nos cercam coligaram-se contra nós para nos exterminar. Prepararam-se para tomar a fortaleza onde nos refugiamos. É Timóteo quem comanda as tropas. Vem, pois, e livra-nos de suas mãos, pois muitos de nossos já morreram. Todos os nossos irmãos que moravam no distrito de Tobias foram mortos, enquanto suas mulheres e seus filhos foram levados prisioneiros e seus bens saqueados. Pereceram ali cerca de 1000 homens. Ainda não tinha terminado a leitura da carta, quando chegaram da Galileia outros mensageiros com as vestes rasgadas, trazendo esta notícia: os habitantes de Ptolomaida, de Tiro e de Sidônia e de toda a Galileia dos pagãos reuniram-se contra nós para nos exterminar. Quando Judas e o povo ouviram essas palavras, convocaram grande assembleia para deliberar sobre o que deveriam fazer em defesa de seus irmãos, atribulados e atacados pelos pagãos. Judas disse a Simão, seu irmão: escolhe alguns homens e vai libertar teus irmãos que se acham na Galileia. Eu e Jonatas, meu irmão, iremos a Galaade. Na Judéia deixou José, filho de Zacarias, e Azarias, filho do povo, chefe do povo, com o restante do exército, para defendê-la. E deu-lhe esta ordem: dirige o povo, mas não vos empenheis em luta com os pagãos antes de nosso regresso. A Simão foram confiados 3.000 homens para ir à Galileia, e 8.000 a Judas para ir à região de Galaade. Simão partiu para a Galileia e travou muitos combates com os pagãos, que foram esmagados diante dele. Perseguiu-os ainda até as portas de Ptolomaida.
caíram mortos cerca de 3.000 pagãos. Cujos despojos foram tomados. Reuniu depois todos os Yahudins da Galileia e de Arbates, com suas esposas, seus filhos e seus bens, e os levou para a Judeia com imensa alegria. Judas Macabeu e Jonatas, seu irmão, atravessaram o Jordão e marcharam 3 dias pelo deserto. Encontraram-se com os nabateus, que os acolheram pacificamente, e lhes contaram tudo o que havia acontecido a seus irmãos na Galaade. E disseram: muitos dentre eles se encontram cercados em Bozorá e em Bozor, em Alimás, Casfo, Macede e Carnaim. Todas elas cidades fortes e grandes e fortificadas. Há também irmãos cercados nas outras cidades do Galaade. Os inimigos preparam-se para assaltar amanhã esses redutos, apoderar-se deles, exterminar em um só dia todos os que lá se encontram. Bruscamente, Judas e suas tropas mudaram de direção e subiram para Bozorá, através do deserto. Apoderou-se da cidade, matou à espada toda a população masculina, recolheu os despojos e ateou fogo à cidade. Partiu de lá durante a noite e marchou em direção à fortaleza. Ao amanhecer, levantando os olhos, viram imensa multidão carregando espadas e máquinas para se apoderarem da fortaleza. Era o ataque aos sitiados. Judas reconheceu que se travava combate, pois os clamores da cidade subiam até o céu. Misturavam-se os gritos com o soar das trombetas. Disse então aos homens do seu exército: combatei hoje por nossos irmãos. E marchou em 3 colunas sobre a retaguarda dos inimigos. Fizeram soar as trombetas e elevaram gritos de invocação a Deus. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 4. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!